Olá, meu nome é Flávia Zuba de Oliva e meu tema é alienação parental e crenças desadaptativas. A alienação parental está presente em muitos casos de divórcio, especialmente os litigiosos, que é os que envolvem disputa de guarda e brigas judiciais. No caso, durante a alienação parental, pode ocorrer uma mudança na forma como as crianças e adolescentes veem as figuras parentais e as relações familiares. Geralmente, essa mudança é nociva. Por isso, é importante que haja uma intervenção e ressignificação das crenças desadaptativas que podem ser construídas a partir da alienação parental. O trabalho foi baseado no problema de pesquisa que é o seguinte: como a alienação parental pode contribuir para que sejam construídas e desenvolvidas crenças desadaptativas? Como objetivo geral, tem-se compreender de que forma a alienação parental influencia na construção e desenvolvimento de crenças desadaptativas sob a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Como específicos, tem-se esclarecer o que é alienação parental e quais suas consequências psicológicas, discorrer sobre crenças adaptativas e desadaptativas e as formas de apego saudável e não saudável, e apresentar as contribuições da terapia cognitivo-comportamental para a resolução destas crenças. A alienação parental pode ser caracterizada como uma forma de violência psicológica e abuso emocional. Geralmente, ela vai ocorrer com um genitor emitindo comportamentos hostis de desqualificação, barreiras na convivência entre a criança e o outro genitor alienado, e também com omissão consciente e sistemática de informações em relação à vida do filho. Por conta de tudo isso, a criança costuma ser levada a agir contra o seu genitor alienado, podendo até mesmo criar falsas memórias por conta de toda a manipulação que ocorre em relação à criança. O genitor alienador também pode emitir outros tipos de comportamento mais específicos, como se recusar a passar chamadas telefônicas, tomar decisões significativas sem consultar o outro genitor, que se qualificariam, por exemplo, em mudanças de escola, de religião, de endereço ou até mesmo de cidade. E também atrapalhar e impedir o exercício da parentalidade, que seria marcar eventos nos dias que seriam das convivências ou simplesmente proibir as visitas. Mas vale separar a alienação parental da síndrome de alienação parental, uma vez que a alienação parental é tudo isso que eu apresentei, todo esse contexto, enquanto a síndrome são as consequências desse contexto que vão surgir na criança e nas pessoas envolvidas. Bom, em relação às consequências, pode-se citar a perda de afetividade e identidade, que ocorre geralmente na criança, que vai estar construindo tudo isso em cima das relações parentais dela, que costumam ficar distorcidas por conta desse contexto. Além disso, a síndrome de alienação parental pode ter como consequências a depressão crônica, transtorno de identidade e de imagem, comportamento hostil e tendência ao uso de drogas. Também surgem sentimentos de ambivalência, uma vez que a criança vai ter carinho, amor e afeto pelos pais, mas também vai estar num contexto em que ela pode estar ajudando a, de certa forma, causar mal para um dos genitores, então pode surgir sentimentos de raiva, de tristeza, de culpa. Nos piores casos, pode acabar ocorrendo a quebra do vínculo com o genitor alienado ou até mesmo com ambos e a criança. Tanto durante a infância quanto na vida adulta, podem surgir sentimentos de insegurança, baixa autoestima, culpa, depressão e até mesmo afastamento de outras pessoas. Esse afastamento costuma surgir porque tem distorções de valores morais e de modelo para relacionamentos futuros, uma vez que o modelo que ela está tendo é um modelo com agressões, hostilização, desqualificação e desvalorização. E assim ela geralmente vai repetir esse padrão na vida dela e vai ter dificuldade de construir relacionamentos saudáveis. Em relação às crenças adaptativas e desadaptativas, podemos falar o seguinte: o Aaron T. Beck foi o criador da terapia cognitivo-comportamental e dentro dela ele criou o modelo cognitivo, que é baseado em 3 partes da cognição, sendo as crenças, regras e suposições e os pensamentos automáticos. As crenças vão ser a parte mais profunda das cognições. Elas são geralmente desenvolvidas no início da infância, porque a criança está tentando fazer o mundo ao redor dela fazer sentido, e as crianças têm exatamente essa função. Elas vão ser um mecanismo de adaptação que pode acabar distorcendo a realidade, mas é para que ela seja compreendida e melhor digerida, ou seja, para que ela faça sentido.
E no caso, essas crenças não costumam ser articuladas nem para si mesma. A pessoa não tem muito conhecimento de que é nisso que ela baseia a visão de mundo dela, a visão dela mesma e das pessoas. Mas elas existem em todas as pessoas. Existem crenças adaptativas e desadaptativas. No caso das adaptativas, a gente vai considerar aquelas que trazem mais benefícios do que prejuízo e que têm mais validade, ou seja, que têm mais dados de realidade que validam aquela crença. Enquanto as desadaptativas são as mais nocivas para o indivíduo e que se afastam mais da realidade. Por conta dessas crenças surge o pensamento disfuncional, que é comum a todos os transtornos psicológicos. E no caso, essas crenças, elas são difíceis de serem mudadas porque elas têm um ciclo de automanutenção que costuma desvalidar ou ignorar dados de realidade que vão contra a ela. As crenças disfuncionais, apesar disso, podem ser desaprendidas ou enfraquecidas, e pode-se aprender novas crenças mais adaptativas. Isso vai surgir geralmente com o processo de terapia. Em relação ao apego saudável e não saudável, essa teoria foi criada pelo Bowlby e ela também é um mecanismo de adaptação, uma vez que ela tem um valor de sobrevivência para a espécie. Ela vai partir a partir do momento que a criança passa a ter conhecimento de que existe uma figura disponível para oferecer respostas e segurança, uma vez que ela é um ser despreparado para viver no mundo, né, na forma como as crianças veem. Só que se há uma deficiência nesse apego, pode haver prejuízos no desenvolvimento da criança, porque ela vai basear a imagem dela, e do mundo nessa relação. Só que mesmo que haja uma deficiência, geralmente as crianças ainda veem aquela pessoa como uma figura de apego, porque a pessoa é vista como alguém que tem mais respostas. No caso, vão ser descritas 4 formas de apego pelo Bowlby, que é o apego seguro, o apego inseguro ansioso ambivalente, o apego evitador e o apego desorganizado desorientado. O apego seguro são pessoas que vão desenvolver uma boa autoconfiança, também uma boa capacidade de resolução de problemas, vão saber pedir ajuda e vão ter um bom equilíbrio entre autonomia e dependência. O apego inseguro e ansioso ambivalente são pessoas que vão ser realmente mais inseguras, vão ter mais dependência emocional, mais dificuldade de tomar decisões, vão ser mais ciumentas, mais possessivas. No apego evitador, vão ser pessoas que vão ser vistas como pessoas muito seguras, vão ser vistas como pessoas que são muito independentes, mas elas, na verdade, acabam sendo muito frias e tendo uma dificuldade de se aproximar das outras pessoas. Elas costumam ter realmente um abismo emocional entre as outras pessoas. E o apego desorganizado, desorientado, são pessoas que demonstram uma grande necessidade de ter relações, muitas vezes elas até começam as relações, mas elas acabam se afastando quando está realmente se tornando próximo. Todas essas formas de apego vão ser pautadas na imagem que elas constroem sobre si mesmas, que é formada a partir das trocas de relacionamento com os pais. A alienação parental, ela promove a construção de um apego não saudável e das crenças desadaptativas, que são elementos que se comunicam, uma vez que ela é pautada em relacionamentos hostis, certo? Relacionamentos distorcidos e não saudáveis. A TCC, ela pode estar contribuindo de diversas formas nesse contexto, uma vez que ela é uma das principais formas de terapia utilizadas em caso de alienação parental. Ela vai almejar principalmente corrigir as distorções cognitivas e os esquemas de pensamentos falhos, que são essas crenças que vão surgir, né, em relação a si mesmo, em relação ao mundo, a partir desse contexto que é muito perturbado. No caso, também vai se focar bastante na reconstrução do vínculo que se desestruturou, ou seja, para que a criança não tenha perdas em relação às figuras parentais dela. Também em relação aos pensamentos falhos que vão ser reconstruídos, não vão ser só os da criança, vão focar também na família, uma vez que a família é um emaranhado e tudo que um pensa, um faz, influencia no que o outro pensa e o outro faz também. Algumas das técnicas da TCC que vão ser utilizadas nesses casos vão ser psicoeducação, reestruturação cognitiva, exposição imaginística, exposição gradual, manejo de ansiedade e técnicas de relaxamento.
E principalmente o questionamento dos pensamentos distorcidos, porque daí vão ver a validade desses pensamentos para trazer dados de realidade mesmo, quanto aquilo faz sentido, e o quanto aquilo é benéfico, e também a redução de tensão, uma vez que quando há muita tensão é difícil ter diálogos saudáveis e se pensar de uma forma mais saudável. Como considerações finais, dá para se considerar que a alienação parental é um contexto nocivo e pode acarretar, muitas consequências sociais e psicológicas para a criança e para as outras pessoas envolvidas, e que os apegos não saudáveis podem ocasionar também transtornos psicológicos e dificuldades sociais. A alienação parental em si, ela acaba contribuindo muito para a formação das crenças desadaptativas e para esse apego não saudável. Porém, a presença de um profissional da psicologia é muito importante e também muito eficiente nesse contexto de alienação parental, porque ela vai ser muito eficiente no sentido de trazer ressignificação das vivências e reestruturação das crenças. Mas fica sugerido, né, que sejam desenvolvidos novos trabalhos sobre prevenção da alienação parental, uma vez que foram encontrados diversos trabalhos em relação a como trabalhar as consequências, mas não tem muitos trabalhos sobre a prevenção. E essas são as referências que foram utilizadas nesse trabalho. Eu agradeço pela atenção.